prazer receber todos os nossos amigos de fora, os daqui. Um prazer muito imenso, Leia, Paulo. Gostaria de pedir para a gente elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Acalmasse nossa mente, o nosso coração, entrasse em sintonia divina, com Deus que é nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso irmão, a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, que nos ajude, Senhor, nesta noite com a sua permissão, com muita música, uma palavra de conforto, de carinho. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bem-vindos. Casa de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria imensa estarmos aqui, viu? Obrigada pelo convite, por nos receberem com muito carinho. O nosso amigo Daniel pela indicação. Você é bem maluco indicar essas pessoas assim para vir nas casas, né? Se tiverem alguma reclamação, é com ele que vocês vão falar. Companheiro, né? Paulo e Leia, nós somos de São José dos Campos e fazemos esse trabalho de divulgar a nossa doutrina espírita e o Evangelho de Jesus Cristo através das canções espíritas por onde passamos. E a gente costuma dizer que é uma noite em que todos nós trabalhamos. Não é só a Leia nem só o Paulo que vão trabalhar aqui hoje. A gente costuma também aprender muito com essas palestras. Por isso a gente canta e mostra os vídeos. Então vocês vão ver muitos vídeos, presta atenção lá. Não é para nem olhar para a gente, vocês vão focar lá. Essa é a ideia do vídeo. E todos nós trabalharemos. E como é um trabalho, e como nos disse Jesus, que onde tivesse um ou mais reunidos em seu nome ali ele estaria, e é um trabalho, não é um show musical, então a gente não pede palmas. Aliás, a gente pede para que não batam palmas. Porque a música tem essa coisa, né? Você está cantando e você se anima e quando vê está batendo palma. E já nos foi revelado que essas palmas quebram toda essa corrente maravilhosa que está aqui, essa energia, essa vibração boa. E esse trabalho também é para os irmãos desencarnados, que até aqui são trazidos, são socorridos, para depois passarem por atendimento e compreensão de que realmente desencarnaram, mas que a vida continua. Então, por isso, as palmas não são aceitas. Só no final. No final, vocês podem bater palma à vontade. Mas a gente também pede para não bater palma, porque é uma coisa que a gente faz com muito amor. Com muita dedicação. A gente abre mão da nossa vida profissional, da nossa família, para estar aqui divulgando o Evangelho de Jesus. Então, a gente não cobra por isso. E se a gente cobrasse, eu não poderia desafinar. Entendeu? Vocês iam querer o cachê de volta, eu não ia querer dar, então a gente já faz gratuito, não precisa para falar nada. Posso cuidar nada, desafinar, e vocês aplaudem no final do mesmo jeito. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu garanto a vocês que vai ser uma noite de muita emoção. Vai mexer nos corações, nos pensamentos, nas mágoas, porque olha o tema escolhido pela casa. E que na verdade não é a casa que escolhe, né? A gente vê umas intuições. Perdão e amor. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Queremos agradecer a toda a casa, à diretoria, aos trabalhadores, e que tenhamos hoje uma excelente noite. Nós queremos informar os amigos que hoje nós vamos falar aqui a terceira forma de linguagem nesta noite. Porque a primeira forma é essa que nós estamos falando agora, é a forma verbal. A segunda forma da linguagem, que nós conhecemos bem os espíritas, é
do pensamento, onde os espíritos se comunicam. O homem ainda não consegue, mas futuramente conseguirá. E a terceira forma de linguagem, tanto os espíritos como as almas conseguem se comunicar, que é do sentimento. E a música faz isso. E quando eu falo alma, as pessoas nos falam, mas por quê? Alma, espírito são coisas diferentes? Kardec diz que tem uma diferença. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espírito. Então, se nós falamos espíritos desencarnados, é um pleonasmo, porque o espírito está desencarnado. Quando o espírito está encarnado, ele se transforma em alma, porque tem um corpo. Essa é a única diferença entre espírito e alma. E essa terceira forma de linguagem é a do sentimento. E o sentimento faz com que nós nos conectemos com Deus, conectemos com uma espiritualidade maior, é através da linguagem do sentimento. E a música tem essa capacidade de nos auxiliar nessa comunicação. E para começarmos a palestra de hoje, nós vamos fazer uma música que é um evangelho. O Chico Xavier fazia o evangelho à sombra do abacateiro. E vocês fazem na garagem. É a primeira vez, não é? Nós fazemos também na garagem. Olha que coisa bonita, né? A gente já fez muito baile na garagem. É, O evangelho na garagem o vai ser o evangelho é o primeiro. primeiro. Então, vamos fazer essa música, né? A gente brinca, mas a espiritualidade amiga está toda aqui. Isso é uma casa espírita, não é garagem. É só para descontrair. E por ser o Evangelho, nos diz Joana de Ângelo, olha, acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em teu coração e em tua família. Aqui todos fazem o Evangelho no lar? Levanta a mãozinha assim, quem faz o Evangelho no lar. Que bênção, que bom. Essa canção que a gente vai fazer agora mostra para você o que acontece no seu lar quando você faz o Evangelho. Assim como os irmãos católicos fazem a novena, que às vezes dura o mês todo de dezembro, depende de cada época, de cada cidade, nós fazemos o nosso Evangelho, que é semanal. O melhor dia da semana para você, o melhor horário para você. E é rápido, não é? Não são horas estudando. Você pega um livro da nossa doutrina espírita, pode ser o próprio Evangelho, ou Pão Nosso, Vinha de Luz, tem muita literatura boa. Você abre, ou você faz seguido cada semana um tema, ou você faz aleatoriamente. Esse Evangelho que te fortalece para prosseguir. Esse Evangelho que acalma o teu coração, faz você perdoar, faz você compreender o que realmente é amar o seu próximo, faz você entender todos os problemas pelos quais estão passando. Sofrimento, dor, mágoa, tristeza, financeiro, seja qual for, o Evangelho te permite isso. Então, quem ainda não faz, procure aqui um de nós, qualquer um de nós aqui que estamos aqui, a gente explica para vocês como é rapidinho. E como é bom você passar a fazer o Evangelho no seu lar, quem ainda não faz. E você fluidifica a água uma vez por semana e vai usando nessa manhã, toma como medicamento, como calmante, mesmo a água para saciar a sua sede, põe na comida, põe no café. E aí você passa a observar como fica o seu lar, a sua vida e as pessoas que estão dentro do lar, a partir do Evangelho que você passa a fazer. Então, esse momento a gente não coloca vídeo exatamente por esse motivo. Porque mentalmente agora você vai fechar os seus olhos e vai passear pelo seu lar. Você vai adentrar todos os cômodos, ouvindo a canção e compreendendo a importância que você faça o seu Evangelho no lar. Vamos unindo os nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim vamos ligando mente
e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe nesse evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e peço que permita a ter o evangelho só do amor, e assim seremos o seu evangelho, e assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pra um lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus. Perceberam? A gente começa vibrando dentro do nosso lar, para os familiares, pai, mãe, irmãos, os amigos. Acaba vibrando pela rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, o seu estado, o nosso país, e acabamos vibrando pelo mundo todo. Aí a gente está realmente sendo cristão. Estamos vibrando o amor ao próximo, vibrando pelo mundo todo. Então veja a importância do evangelho no lar. Quem ainda não faz, conversa com a gente no final e a gente orienta, tá bom? Nós vamos falar 3 fases do perdão, para que possamos sentir essa maneira de como nós devemos agir diante do perdão. E a primeira delas, nós vamos buscar o Evangelho de Jesus. Nós vamos buscar nos evangelhos canônicos, que são os 4 evangelistas, principalmente João, onde Jesus nos ensina uma dessas fases do perdão. Então, Jesus já havia desencarnado. Passaram-se alguns dias e Pedro voltou às suas atividades, que era de pescador,
de peixes, mesmo e não de homens. E ali estava se tentando firmar, quando decidiu pescar. Convidou alguns amigos, dentre eles vários que foram apóstolos de Jesus, que eram amigos, e lançaram-se ao mar, bem cedo. Mas já o sol estava a pique, a questão de meio-dia, e não havia pego nenhum peixe. Retornaram então para a praia. E quando estava divisando a praia, Pedro decidiu, pela última vez, lançar as redes ao mar. Foi que quando pegou a rede, ouviu uma voz que lhe disse bem alto, mais para a direita. E ele lançou aquela rede à direita e a rede pesou. Foi quando ele percebeu que estava cheio de peixe, mas ao mesmo tempo ele percebeu que conhecia aquela voz. E ele então afirmou a vista na areia da praia e percebeu um vulto. E observando mais atente, percebeu que era o Mestre Jesus, que ali estava e lhe disse mais à direita. Ele então não esperou que o barco chegasse à areia. Ele se atirou às águas e foi nadando ao encontro de Jesus. Lá chegando, abraçou o Mestre carinhosamente, já em lágrimas. Foi quando chegaram os seus amigos com o barco. Jesus, como sempre fazia, sentava-se, ou mesmo em pé, explicava o Evangelho. Jesus pediu para que todos sentassem na areia. E ali tomou um peixe, colocou para assar, porque ia fazer um almoço com todos aqueles seus amigos. E sentados à areia, Pedro sentou-se bem defronte de Jesus. E naquele silêncio, Jesus olhando nos olhos de Pedro. Eu fico imaginando, quando converso com a Leia sobre isso, como é que era esse olhar de Jesus, assim, bem dentro dos olhos de Pedro. Porque Jesus, como Espírito puro, que é Espírito Mestre da luz, ele consegue ver dentro do nosso coração todas as nossas necessidades, as nossas virtudes. E ali, ele olhando bem dentro dos olhos de Pedro, disse: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro então estremeceu. Não pensou muito e já de pronto respondeu: Mestre, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: vá e apacenta as minhas ovelhas. E aquele silêncio que ficou, de novo, veio a segunda pergunta mais forte ainda: Pedro, tu me amas? Pedro pensou no seu íntimo: mas por que o mestre lhe perguntara duas vezes a mesma coisa? Como ele iria apacentar as ovelhas do Cristo, se agora o raio de ação dele era somente ali onde as suas vistas alcançaram? Como iria fazer esse trabalho de apacentar as ovelhas do mestre? E pensando sobre isso, respondeu de pronto: Mestre, tu sabes que eu te amo. Fizeram-se o silêncio total. E Jesus, com mais ênfase, disse: Pedro, filho de Jonas. E aí vem a pergunta: tu me amas? Neste momento, Pedro fez a conta matematicamente. 3 vezes lhe perguntaram a mesma coisa. E ele, com essa terceira pergunta, fez com que Pedro remetesse ao passado, quando da crucificação. Que então, quando Pedro havia afirmado a Jesus o seu compromisso de segui-lo, de amá-lo, de ajudá-lo no que fosse possível, ele se vê Jesus já na cruz. E ele, com aquele emoção de medo, de pavor, saindo, como todos fizeram, com exceção de João, ele, Pedro, numa subida, a porteira dos sacerdotes lhe pergunta: mas você não é um deles? E ele disse: não conheço. E com mais medo ainda continuava:
E pela segunda vez ele lembra quando alguém lhe parou e disse: mas você estava com ele, com esse crucificado. Você é um deles. E ele disse: não, não o conheço. E mais à frente, ele ainda é parado. E alguém lhe diz: você é um deles. Você deveria estar com eles. E então Pedro disse: não, não o conheço. Com aquele pavor imenso. E foi aí que ele lembrou também que Jesus havia lhe dito. Porque quando ele disse pela terceira vez que não o conhecera o Cristo, o galo cantou na madrugada. E ele havia lembrado que Cristo havia lhe disse que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Ele lembrando tudo isso, ele queria dizer ao mestre que o amava. No fundo, com aquele temor, ele queria dizer que o amava carinhosamente e profundamente, que iria seguir o mestre. Mas o medo não deixava que ele assim fizesse. Então ele, tomado dessa emoção, tomou forças em lágrimas e disse: mestre, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Pedro, vá e apacenta as minhas ovelhas, mas antes, tire essa culpa do seu coração. Porque Jesus havia visto toda essa imagem que Pedro ali sentiu, Jesus estava acompanhando. Então Jesus disse: tire essa culpa do seu coração antes. Perdoe a si mesmo, para que você consiga apaziguar as minhas ovelhas, Pedro. Então, nesse ensinamento de Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus amigos, é o que Jesus nos disse: tirar a culpa do nosso coração. Tirar toda essa mágoa, toda essa culpa, antes de qualquer ato de perdão, senão nós não vamos conseguir ir mais adiante. Falta de humildade, por minha falta de amor. Eu sei que às vezes me falta coragem de mudar hoje o que desde ontem eu sou. Perdão por te negar carinho, mas um sorriso pode te deixar melhor. Por tantas vezes nem notar que eu preciso me perdoar. Perdão por toda a arrogância e a ignorância de viver, acreditando que não há mudança. Sem fé, com a esperança se perder. Perdão por todo o egoísmo, mas um abraço pode te deixar melhor. Por tantas vezes nem notar que eu preciso te perdoar. Perdão pro amor, pra sede e o calor, pras noites de frio. Perdão para a dor, pra chuva e o sol, pra seca dos rios. Perdão pro universo, pra luz que está dentro dos olhos meus.
sobre a mesa o nosso pão. Perdão por todos os meus erros, que inconsciente muitas vezes cometi, por não saber relacionar e compreender, julgar sem saber sentir. Perdão pro amor, pra sede e o calor, pras noites de frio. Perdão para a dor, pra chuva e o sol, pra seca dos rios. Perdão pro universo, pra luz que está dentro dos olhos meus. Se quer saber, pra mim e você, perdão é de Deus. Perdão pro amor, pra sede e o calor, pras noites de frio. Perdão para a dor, pra chuva e o sol, e a seca dos rios. Perdão pro universo, pra luz que está dentro dos olhos meus. Se quer saber, pra mim e você, perdão é de Deus. Essa canção é de um grande amigo nosso, Ed Moreno, que é de São Paulo, também um grande divulgador da nossa doutrina espírita. E ele fez essa canção porque ele tem uma palestra sobre perdão, mas ele achou que esse perdão era muito mais do que a gente só se perdoar e só pedir perdão e só perdoar as pessoas. Esse perdão a gente deve realmente a tudo que a gente comete de errado, de deslizes. Então a gente costuma dizer, por onde a gente passa, que a gente não se recrimine tanto, mas que a partir do momento que a gente pede perdão, que a gente pare de fazer as coisas que a gente sabe que são erradas. E nós temos consciência. Só criança, ainda até determinada idade, não sabe às vezes o que está fazendo. Mas nós já sabemos. E já sabemos a causa e o efeito. Já aprendemos isso. E estamos tentando a cada dia nos tornarmos melhores pessoas, melhores seres humanos, né? Então a gente precisa pedir perdão e não cometer mais o erro. E isso, essa canção ele fez exatamente pensando nisso, do quanto a gente é ingrato e do quanto a gente comete de erros durante a nossa caminhada. Esse aquecimento maluco no mês de setembro, essa chuva que não vem, né? E janeiro que vem a chuva do jeito que vem, e agora lá em cima, né? Na América, do jeito que está acontecendo isso tudo é culpa nossa. A natureza está só dando de volta o que nós mesmos provocamos. Então a gente precisa o tempo todo se policiar. Também pedir perdão pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, mas não cometê-las mais. Essa é a intenção dessa canção. Então, nessa primeira fase, nós devemos nos perdoar, sem a culpa. A segunda fase, para partir para a segunda fase, é pedir perdão para tudo aquilo que nós ofendemos, para quem ofendemos. E nessa pedir perdão, nós também vamos buscar um ensinamento de Jesus, porque ele nos falava por parábolas, para que depois nós entendêssemos, porque na época nós não tínhamos essa condição de entender. E aí nós vamos buscar essa parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, estudamos essa parábola no Evangelho. É onde existiu um Senhor e 2 filhos. E um deles disse: Pai,
Eu quero os meus bens, a parte dos meus bens. Já queria em vida, porque eu quero ser feliz. E isso a gente escuta hoje, é uma linguagem atual. Muitos jovens, acontece muito, eu não sei se aqui no interior de São Paulo, mas lá, São Paulo, na capital, em São José dos Campos, muito acontece os jovens querendo sair do lar para ser feliz. Então, foi o que aconteceu com esse jovem. Ele quis sair do seu lar, mas pediu toda a sua parte, a sua riqueza, para que assim fosse feliz. E o pai deu. E Jesus conta que esse jovem saiu. E como ele tinha bastante riqueza, ele começou a fazer muitos amigos, que é comum, essa história a gente também conhece. Quando a pessoa ganha na loteria, quando a pessoa começa a ter muito dinheiro, faz amigo facinho, muita facilidade. Porque na verdade não é amizade sincera, é aquela amizade por interesse material. Então, ele começou a fazer muitos amigos e começou a gastar. Começou a gastar tudo com os amigos, com ele, com tudo, gastou. Até que ele gastou tudo que tinha. E aí aqueles amigos, entre aspas, aconteceu o quê? Desapareceram. Então ele ficou sozinho. E ele, na parábola, ele tentou trabalhar também. Só que o patrão que ele achou era muito cruel. E ele comia a comida que dava para os porcos. Chegou nessa condição. Então esse menino chegou no fundo do poço. Não tinha mais lugar para ir. Já no fundo não tem mais nada para ir. Foi aí que ele então percebeu que tinha um pai. E que esse pai não era igual ao patrão que ele havia conhecido. E que esse pai era bom. Então ele tirou todo aquele orgulho que ele tinha no coração. E pensou assim, vou voltar. Vou pedir perdão ao meu pai. E foi o que ele fez. Ganhou forças, bateu na porta do pai e pediu perdão. E segundo a parábola, quando ele lá chegou para pedir perdão, o pai estava de braços abertos, esperando, e recebeu com muito carinho, com abraço, e disse assim aos seus servos, mate o melhor das minhas ovelhas, para que faça uma festa para esse meu filho. E lhe deu sandálias novas, roupas novas, e com muito carinho, e fez uma festança para ele. Aquele outro irmão, disse a parábola, vendo tudo isso, ficou com ciúmes. Olha aí os ciúmes, uma cena no coração. E disse ao pai assim, pai, eu não gastei seus bens, eu não fugi, sumi de casa, e o Senhor nunca me fez uma festa assim. Aí o Senhor lhe respondeu, é que este meu filho estava perdido e voltou. Olha a diferença, ele estava perdido e voltou. E aí foi feita essa festa. Então essa parábola, meus amigos, a gente estudando, percebe-se que nós não precisamos chegar ao fundo do poço, como esse menino chegou, para pedirmos perdão, para termos a humildade suficiente de chegar naquele a quem ofendemos e pedir perdão. Não precisamos. Mas, se a gente não tem essa humildade, muitas vezes nós vamos lá no fundo do poço para pedir esse perdão. E a gente percebe isso quando a gente lê André Luiz, nosso lar. André Luiz, ele ficou 8 anos com esse orgulho no peito, com essa vaidade. 8 anos perambulando pelo umbral. E ele conta que somente depois de 8 anos, quando ele chegou no fundo, igual esse menino, no fundo do poço, não tinha mais lugar para ir. Ele lá deitado, ele lembrou que tinha um pai para pedir perdão. Lembrou que tinha um Senhor da vida. E ele diz a André Luiz que não sabe quanto tempo ele ficou assim, pensando, se comunicando com Deus. Até que Clarencio diz, André, vamos, chegou a sua vez. Então, vamos partir para essa segunda fase do perdão.
sonho normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um padrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço que eu fiz. Festa, roupa, novo anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Essa canção complementa da parábola, exatamente, é que seja lá qual for o que te incomoda, que te aflige, que te deixa meio sem saber se deve, se não deve, pedir perdão, fica aquela mágoa, né? Mágoa vira limbo, gente. E limbo se transforma em doença. Então, quando a gente tiver essa humildade, tirar realmente esse orgulho do peito, se dirigir à pessoa e pedir perdão, é um fardo imenso que a gente tira daqui. E aí tem a preocupação. Quando a gente faz essa palestra, no final as pessoas vão perguntar: mas eu vou pedir perdão, essa pessoa vai voltar à minha casa, vai ficar querendo se enfiar na minha casa de novo, vai passar a querer fazer churrasco na minha casa. As pessoas pensam que é assim. E por esse motivo, de não querer essa proximidade, deixa de pedir perdão. O fato de você perdoar não quer dizer que você precisa voltar a conviver como era antes. O respeito deve existir, né? As orações também por essa pessoa continuam. Mas é tão bom você pedir perdão. É uma coisa que você se alivia. Ah, mas se a pessoa não perdoar, aí não é mais problema seu. Você foi até ela com a sua humildade, colocou Jesus na frente, ele foi com você, e você pediu perdão e a pessoa disse: não te perdoo. Você tirou o fardo do seu peso, do seu corpo. O problema passa a ser dela. E faz o que para essa pessoa? Só ore. É só o que a gente pode fazer. Que a pessoa ainda não compreendeu a grandeza desse seu pedido. O coração é muito endurecido. A gente costuma dizer que é um coração que tem pelo. Não tem bombeamento de sangue, tem pelo no lugar. De tão duro que é. Então isso precisa ser trabalhado. Ah, mas foi muito grave que ele me fez. Ele me fez perder a minha esposa, me fez perder meu filho, me fez perder minha casa. Então, e você continua sofrendo e continua aqui, se arrastando essa corrente pesada.
e nós vamos embora e você deixou essa situação sem resolver. Então, não perca a oportunidade. Primeiro se perdoar e se dirigir a essa pessoa e pedir perdão. Essa é a nossa missão. De amolecermos esse coração e sabermos o quão bom é a gente ter essa humildade de se dirigir a quem quer que seja lá qual for o problema. Se dirigir a essa pessoa e pedir perdão. Faça você a sua parte, porque nós passamos por situação assim e fizemos a nós. Graças a Deus nos perdoou, a outra pessoa não quis nem olhar na nossa cara. O que a gente faz por ela? Ora, é só o que a gente pode fazer. Então essa é a dica que a gente passa. E a canção também diz: Deus está sempre disposto a nos receber de braços abertos, a ouvir os nossos problemas, nossas queixas, lamúrias, lamentações, e vai sempre nos receber de braços abertos. Ainda que façamos tudo o que estamos fazendo no mundo, Deus está aqui, nos abençoando constantemente. Então pensemos nisso com muito carinho. A terceira fase é o perdão. Então, é você que foi ofendido, é você perdoar. Essa é a terceira fase. Porque para perdoar, você também tem que ter humildade no coração, tem que reconhecer isso, essa humildade, para perdoar a quem realmente ofendeu o seu coração. E nós vamos lá no Evangelho também, buscar o ensinamento de Jesus. Naquela parábola que ele coloca, que é preciso perdoar, quando pergunto a Jesus quantas vezes seria ideal perdoar. Quantas vezes, mestre? E Jesus, como é sábio, infinitivamente sábio, disse: é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes. E assim, nós lembramos uma história do Chico. O Chico atendia muitas pessoas, com aquela sabedoria que lhe era peculiar. E chegou a ele uma senhora, e disse assim, contando o caso: Chico, eu já convivo com meu marido já há mais de 20 anos, e o meu marido bebe, meu marido é bruto, meu marido não ajuda em casa. E começou a falar tanto do marido dela, muito do marido. Aí Chico lhe disse: irmã, é preciso perdoar. Ela: mas eu já perdoei, Chico, muito assim, meu marido, já perdoei. Esse bêbado, e falava assim do marido. Aí o Chico falou: olha, Emmanuel está aqui do meu lado, lhe dizendo que a irmã deve perdoar 70 vezes 7, como disse o nosso Mestre Jesus. Aí ela virou e falou assim: então você fala para a irmã que essa conta eu já fiz. 70 vezes 7 dá 480. Eu já perdoei esse marido muito mais do que 480 vezes, muito mais. Fala para a irmã aí. Né? Aí o Chico falou: o Emmanuel ouviu o que você disse, e ele disse o seguinte, minha irmã, que você deve perdoar 70 vezes 7 cada erro. Você fez isso? Aí ela parou: não. Nesses 20 anos, não fiz. Então é assim que você tem que fazer, meu irmão. E ela saiu. Essa expressão que o Cristo coloca 70 vezes 7 significa, não é a conta exata, como ela disse, mas significa perdoar sempre. Ao infinito, perdoar. O perdão move o nosso coração, sempre. Assim são os grandes espíritos de luz. Eles estão sempre, é perdão, vive o perdão. E se a gente analisar o ponto alto do Evangelho do Cristo, é perdão, porque é amor. Perdão está associado com amor. Então, é aquela expressão: quem ama perdoa, porque estamos associados, o amor e o perdão, ali juntos na caminhada. Então é assim que nós devemos fazer na nossa vida. E deixar o rancor de lado, deixar toda a parte do orgulho do lado, colocarmos a humildade no coração e perdoar, ou pedir perdão também. Nos dois caminhos é verdadeiro. Se nós ofendemos, pedimos perdão. E se nós somos ofendidos, perdoarmos.
É assim que nos ensina o Cristo. É assim que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo também, na nossa caminhada. Que é fácil a gente viver nesse mundo que a gente vive hoje. É fácil a gente ser cristão. A gente que complica. Está tudo lá na oração de São Francisco. É só seguir do início ao fim. É doar mais, é amar mais, é perdoar mais, é ceder mais. É tudo sempre em prol do outro. Porque aí a gente fica bem. Lembrando que a gente só veio nesta oportunidade que nos foi concedida de reencarnação para servir. Ninguém veio para ser servido. E tem muita gente achando que veio para ser servido. É gostoso ser servido, não é tão bom. Mas a gente veio para servir. E quando a gente descobre isso, compreende e passa a servir, os nossos problemas e as nossas dores, ó, seja lá qual for o seu problema, não precisa me contar qual é nem o tamanho dele. Senão eu vou te contar o meu, que é muito maior que o seu. Porque sempre tem alguém com uma dor e um sofrimento maior que o nosso. Sempre. Foi sempre assim e vai continuar sendo assim. Então, quando a gente segue a oração de São Francisco,
É difícil, claro que é difícil, porque a gente não vive sozinho, né? A gente tem um monte de irmãos que inclusive não pensam como a gente. É muito bom e muito fácil, muito gostoso conviver com irmãos espíritas, né? Todo mundo pensa igual a gente. Já aprendeu, já está um pouquinho mais sábio. Agora convive com outros irmãos que não têm a mesma crença que você, que não torce para o seu time, que não acredita no seu político. Aí fica difícil da gente ser cristão. Mas se a gente segue a oração de São Francisco, tentar fazer, pôr água na boca, como diz no filme Nosso Lar. Quase engole, mas não engole. Porque se engolir, vai proferir o que não deve ser proferido. Então que a gente vigie isso. Vamos lembrar sempre dessa oração. Que a gente ceda mais, ame mais, perdoe mais, se entregue mais. Aí fica mais fácil a caminhada. Bom, chegando quase ao final. A gente não pode ficar a noite toda, senão a gente ficaria aqui a noite toda. Mas essa canção é o nosso maior exemplo de humildade, Jesus Cristo. Não tem ninguém mais humilde que esse ser de luz, esse mestre da luz que esteve entre nós, que deu a sua vida por nós. Então essa canção a gente faz para Ele, que a gente se espelhe nele, teve essa humildade, que foi ofendido, magoado e prosseguiu. Jamais desanimou, jamais deixou de reunir os seus discípulos, os seus apóstolos e pregar o bem, falar do amor, falar de tudo que é bom. Então essa canção diz, seja em mim. O recadinho é que ninguém aqui saia do seu lar sem dizer, Jesus, seja comigo. Alguém fala isso quando sai de casa? Nem eu. Porque a gente está tão habituado a viver nessa correria, né? A gente vive atropelado, tem sempre coisa para fazer e a gente acaba não falando. Mas Jesus está conosco o tempo todo, mesmo que a gente não fale, Ele está. Graças ao bom Deus, Ele permite que o seu Filho esteja sempre do nosso lado. E quando Ele não pode estar, raras são as vezes, vem a sua caravana de amor, de luz, os nossos irmãos espirituais, de muita luz também. Então que a gente não saia de casa, mas que a gente fale, porque quando a gente fala, Deus é tão sábio que coloca a boca muito próximo do ouvido, né? Então quando a gente fala, a gente escuta o que está falando. E a gente passa realmente a acreditar. Porque nos momentos que a gente está correndo, a gente não sente mesmo a presença de Jesus. Se tem um problema, esmorece na fé, né? Cadê a fé que você disse que tinha quando você acabou de receber um diagnóstico de uma doença que você não imaginava que ia ter na sua vida? Que só ia acontecer com o outro, com o próximo. E a fé? Onde foi parar nesse momento? Então que a gente não saia do nosso lar sem dizer, Jesus, seja em mim. Não chegue no seu ambiente de trabalho sem dizer, Jesus, seja comigo. Não chegue em lugar nenhum sem dizer, Jesus, me acompanhe. E nas dúvidas, vou ou não vou, faço ou não faço, compro ou não compro, troco ou não troco. Jesus, o que você faria em meu lugar? Quando você faz essa pergunta, você está conectado com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos bons irmãos espirituais. Isso tudo você consegue fazer no seu evangelho, lendo bons livros, ouvindo boas canções, assistindo bons programas de TV. Aí não tem como você não ouvir o que você vai perguntar para Jesus. Jesus, o que você faria em meu lugar? Pergunte a Ele se você deve perdoar essa pessoa ou não. Pergunte a Ele se você deve pedir perdão a essa pessoa que agora passou pela sua cabeça ou não. Ele vai te responder. Porque com certeza Ele está conectado com você. Então esse é o momento que a gente faz essa prece cantada. Seja em mim. Deixa eu só lembrar uma coisa, como tem muito Paulo aqui, né? Tem muito Paulo. Vocês me fizeram lembrar do Paulo, do apóstolo Paulo. Como ela falou de Jesus, seja em mim. Paulo, quando viu Jesus e caiu do cavalo, aquela visão, ele entendeu Jesus. E aí ele começou a viver Jesus. Exatamente onde ele ia, Jesus seja em mim. E começou a pregar Jesus, a exemplificar. E chegou a tal ponto que você começa a sentir a presença de Jesus em você, dentro do seu coração. A tal ponto que depois Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Seja em mim. Hoje, de tanto que a gente faz essa canção, de tanto que a gente aprendeu com ela e com essas palestras que a gente faz, a gente sente muito mais Jesus. Então a gente não sai de casa
Eu não tinha esse hábito. Hoje eu não saio de casa sem dizer Jesus seja conosco. Mesmo sabendo que Ele está. Eu gosto de proferir para que inclusive quem esteja do lado esteja ouvindo. Ó, ela está com Ele. Segue não que o homem é poderoso. Então, não deixe de falar Jesus seja em mim. Seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador. Cesse em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, envolva quem mal me quer, adormeça-me da dor, engrandeça no perdão, o Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor. Senhor, entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, 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 nos espinhos desta vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em mim, alma em tuas mãos. Seja em mim, Senhor, Senhor, que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim, e a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, irmão, irmão. Tem como Jesus não estar com você numa prece dessa? Tem como não acreditar nisso? Não sentir? Não tem como. Pode passar. A gente chegou ao final. E como numa casa espírita ninguém sai sem tomar o passe, nós vamos fazer um passe diferente, que eu acredito que aqui só o nosso amigo Damião já tem. Você se lembra do que aconteceu? Nesse momento, já nos foi revelado em mais de uma casa por onde passamos, em mais de um estado, de uma cidade.
incrível como quando a coisa é séria e certa, a espiritualidade se comunica e chegam de pontos diversos as mesmas informações. Nesse momento, na frente de cada um de nós, tem um irmão espiritual, que vai nos impor a mão na fronte e vai nos aplicar o passe. A única coisa que você precisa fazer é fechar os seus olhos e acreditar que esse irmão está na frente. Não acreditar nisso, gente, é não ter fé. Porque a gente está numa casa espírita. A gente está falando de Jesus e estamos fazendo um evangelho. Então, realmente, toda a irmandade espiritual está aqui, presente. E essa luz que vamos receber através do passe, ela emana, ela sai pelo teto, como foi dito. Eu fiquei meio assim quando me contaram, mas aí depois vai para outro estado e a pessoa fala a mesma coisa. E ela pega toda a região, pega todo o envolto aqui nessa região. E essa luz se espalha. Porque é um trabalho dos irmãos espirituais, não é da lei. A gente apenas canta para ajudar, porque a música tem esse poder. Então que vocês acreditem nesse momento, que vocês vão receber paz. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos até Deus, nosso Pai. Agradece a Ele pela oportunidade de aqui ter estado. Eleve os seus pensamentos também até Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia. Peça a Ele que continue sempre do seu lado. Ainda que muitas vezes você não o sinta, não o perceba. Ainda que muitas vezes, raivosamente, você blasfeme. Jesus compreende tudo isso. E continuará sempre do teu lado. Através do teu pensamento neste momento, mentalmente você vai passear, adentrar o seu lar. Passear por todos os cômodos e imaginar que Jesus está entrando com a sua caravana de luz, de amor, de bondade. E ao passar por todos esses cômodos, Jesus retira dali tudo que te incomoda, que te aflige, que te amedronta, que te deixa nervoso, raivoso, irritado, que te deixa sem fé, que desestabiliza, que tira a harmonia do teu lar. E Jesus, retirando tudo isso, vai deixar nesse momento, nesses lugares, toda a sua paz, a sua bondade, o seu amor, a sua mansitude. E você vai sentir, quando adentrar o seu lar, que a paz ali se faz presente. A harmonia volta a reinar. A compreensão voltará a fazer parte das conversas. O seu lar está harmonioso, protegido. E através dos seus pensamentos, das suas atitudes, assim permanecerá. Que essa mesma luz que vamos receber, que nos envolve, que nos acalma, nos acalenta, nos emociona, nos consola, através também dos nossos pensamentos, possam ser dirigidas aos nossos familiares, amigos, conhecidos, alguém que você ouviu dizer que está doente, precisando de orações. Pense nessa pessoa nesse momento e rogue a Deus, nosso Pai, que essa luz possa chegar até esses irmãos em casa ou mesmo no leito de hospital. Que essa luz nos envolva e se transforme em luz de cura, amenizando assim a dor, o sofrimento e ampliando a compreensão, para que então esses irmãos possam realmente entender e aceitar o momento pelo qual estão passando. E sendo da vontade de Deus, nosso Pai, e merecimento de cada um, possam retornar ao convívio dos seus familiares, dos seus amigos e viver tranquilamente. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar a meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o seu. Tomar um passe é doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos
de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluido cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir às vezes muito é dar tão pouco, tomar passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluido cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, seguir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, gente, pela presença, por estarem aqui, que vocês possam nos ajudar a compartilhar nosso site, nossa página no Facebook, que é o que a gente faz. Porque nos disse Kardec que a maior caridade que podemos fazer pela nossa doutrina espírita é a sua divulgação. Então é o que a gente tem feito, a gente posta mesmo, compartilha tudo, porque é assim que a gente faz a divulgação do que é bom, do que é nosso, que a gente acredita, a nossa doutrina de luz. Vocês possam retornar aos seus lares levando toda essa luz que vocês amealharam aqui hoje, toda essa paz. Pratique o perdão. Não deixe de fazer isso o quanto antes. Liga para a pessoa, pede desculpa, chama para o muro. Só hoje, só depois não precisa chamar. Fica esse medo, né? A gente está aqui de passagem. Não foi ontem que vocês tinham 15 anos? Não foi ontem que o senhor tinha 22? Conheceu ela? Ela? Não foi ontem? Então, a gente está aqui de passagem, vai piscar e a gente já está voltando. Então que a gente saia daqui em paz, com a alma vazia, mas cheia de bons sentimentos, cheia de virtudes, cheia de tudo de bom que a gente aprendeu enquanto aqui esteve encarnado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o seu lar seja sempre harmonioso,
e que o perdão e o amor se façam sempre presentes. Deus os abençoe e vão em paz. Necessária para esse encerramento. Fantástico. Eu ia falar que a gente tinha o passe, mas eu acho que o passe todos nós já tomamos, não há necessidade. Tem os CDs deles. Falei do CD. Por favor. O CD não é. O CD é consequência, né? A gente não vive de CD, nada do CD fica com a gente, é tudo para a divulgação da nossa doutrina, para algumas viagens, quando as casas por onde vamos não têm condição de nos levar e a gente ajuda com o CD. O CD também já está ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras, já ouviram falar? Não? fraternidadesemfronteira.org.br. Entre e veja a pobreza. Você nunca mais vai deixar um grão de arroz no seu prato. Você nunca mais vai deixar a torneira pingar na sua pia. Lá as crianças comiam a cada 4 dias. E água 4 vezes no dia, barrenta, encardida, lamacenta. Graças ao Wagner, que é uma pessoa maravilhosa aqui do Brasil, do Mato Grosso, se juntou com muita gente boa também. Divaldo faz essa campanha, Paula Zampi, Margarete Acra, o Ranieri de Campinas, tem muita gente boa, Orson também. E a gente fez esse trabalho, estamos com eles. Então você adota uma criança ou um adolescente por R$50. Essa criança que você adotou, ela passa a fazer 4 refeições no dia, e aí ela vai crescendo, e a primeira criança se formou agora na universidade. Pense, gente, não tinha nem o que comer. Com essa ajuda também conseguiram fazer um poço, hoje todos bebem água, mas a alimentação, a criança precisa ser apadrinhada. Antes disso, ela come farinha, açúcar torrado, é o que eles comem. Ah, mas por que você ajuda lá fora, com tanta criança passando fome no Brasil, né? É em Moçambique, Angola e Moçambique. Tanta criança no Brasil, não. As crianças do Brasil estão bem servidas perto daquelas. Muito bem servidas. Tem Bolsa Família, tem muita empresa aqui do Brasil mesmo ajudando, recolhendo essas crianças, cuidando delas. Tem muitas casas espíritas, evangélicas e católicas também cuidando. Lá ninguém cuida. É um país abandonado, abaixo do zero da pobreza, para vocês terem uma ideia. O CD já está adotando algumas crianças também. E por onde passamos a gente faz essa propaganda também, porque você está levando um CD de qualidade para casa, boas músicas, para harmonizar o seu ambiente, o seu lar na hora do seu evangelho. A gente está ali, essa jornada a gente não está cobrando, né, o autógrafo, né? R$20 a gente dá o autógrafo e o abraço. Nessa jornada só, as próximas a gente cobra. 20 é só o CD, mais o abraço, mais o autógrafo. Então vocês vão levar e a gente vai estar ali para fazer uma mini psicografia para vocês. Deus abençoe a todos. Foi um prazer imenso estar aqui, viu? De coração. Foi lindo. Muito obrigada.